Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa OAB Entrevista, que neste mês de agosto homenageia os advogados e as advogadas de todo o país. De norte a sul do Brasil, são mais de 1.200.000 profissionais que fazem a diferença na sociedade. E no programa de hoje vamos mostrar como a Ordem dos Advogados do Brasil atua em defesa e crescimento de cada profissional da advocacia, por meio de prerrogativas, prestação de serviços, desagravos, súmulas e vários outros projetos. A OAB tem como objetivo agregar valores nesta brilhante carreira. Por isso, estou aqui em frente à sede do Conselho Federal da Ordem, na capital do país, onde grande parte das decisões são tomadas. Chega mais que a casa é sua. A nossa edição já está no ar. Estamos no segundo semestre de 2019. Muito trabalho já foi realizado em prol da advocacia na gestão de Felipe Santa Cruz. Um dos temas de maior relevância para a classe foi debatido durante um grande encontro nacional: as prerrogativas e seus desafios. Para que o exercício da profissão de todo advogado e advogada seja realizado com segurança e tranquilidade, a Comissão Nacional de Prerrogativas e Valorização da Advocacia trabalha de forma intensa para acompanhar a realidade vivida nas seccionais e subseções espalhadas pelo Brasil. E para avançar nas iniciativas, a diretoria do Conselho Federal já analisa a criação do Colégio de Dirigentes de Prerrogativas, proposta no 7º Encontro Nacional de Prerrogativas. E vem nessa ideia de integração, que as subseções, os conselhos estaduais e o Conselho Federal estejam todos integrados e animados em um só propósito: defender as prerrogativas da advocacia. Desde iniciativas como essa, de criar um encontro, de reunir dirigentes, de reunir gestores de prerrogativas, de reunir procuradores, os advogados dos advogados, isto só faz crescer o apego, a necessidade de ações da ordem, mas, sobretudo, a participação do Brasil nesse processo. E quanto mais o Brasil participar, quanto mais as OABs do Brasil participarem deste processo, desta ideia de defesa das prerrogativas, melhor a nossa advocacia no dia a dia, melhor o respeito que teremos às prerrogativas do advogado. Outro ponto de destaque relacionado às prerrogativas do advogado e da advogada está o sigilo bancário da advocacia. A comissão tem demonstrado preocupação com o envio automático de informações bancárias à Receita Federal e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A utilização das informações obtidas pelo COAF sem ordem judicial é inconstitucional, viola o sigilo bancário e essas informações não podem ser utilizadas. Além disso, o grupo chegou à conclusão de que os honorários percebidos pelo advogado não podem ser, de forma alguma, utilizados para criminalizar o exercício da profissão, bem como também não podem ser instrumentos de investigação de terceiros, no caso dos constituintes ou de terceiros. Não pode ser utilizado desta forma. O Conselho Federal da Ordem também visa resguardar as prerrogativas dos membros das comissões e das procuradorias que venham a sofrer ataques por parte de agentes públicos. A proposta é utilizar a ação civil pública como instrumento de defesa. Naqueles casos em que a violação ela seja extremamente grave e que se trate de um agente que já cometeu outras infrações e submetidos a procedimentos de apuração disciplinar administrativa, isso não surtiu o efeito desejado de evitar novas ocorrências, que nós ingressemos com ação civil pública e essa ação civil pública ela vai buscar a tipificação da atividade, da conduta daquele agente como um ato de probidade administrativa. E a defesa das prerrogativas da mulher advogada não poderiam ficar de fora. As presidentes das comissões seccionais da mulher advogada também estiveram reunidas na sede do Conselho Federal para fomentar os trabalhos. É lindo perceber a presença das mulheres hoje no sistema. É muito bom isso. Ver como a gente tem mulheres presentes no sistema e como a atuação em prol da mulher advogada, em prol da mulher, realizado pela OAB, pelas seccionais, pelas comissões das seccionais, pela Comissão Nacional, de fato tem avançado ao longo dos anos. E a gente pode perceber que, de certa maneira, todas as seccionais estão trabalhando
projetos dentro das mesmas linhas. E aí a gente tem tido trocas em relação a níveis, a sugestões, como aperfeiçoar, mas sem dúvida nenhuma a gente pode perceber isso, né? Todas as seccionais preocupadas com prerrogativas, com violência, contra combate, enfrentamento da violência contra a mulher. A Ordem dos Advogados do Brasil existe porque sem advogado não há justiça. O papel do profissional é essencial para que o direito individual do cidadão seja respeitado. Mas o que acontece quando o profissional tem seu trabalho violado? Nos últimos meses, apresentamos casos em que as prerrogativas da advocacia foram violadas das formas mais absurdas. No entanto, em cada momento, o profissional recebeu amparo, porque é para isso que a OAB está aqui. Para você, advogado, para você, advogada. No Rio de Janeiro, 2 advogadas, Carolina Miraglia e Mariana Sauen, foram presas injustamente na capital fluminense. Elas contam que na delegacia ficaram 3 horas incomunicáveis. Não conseguiram solicitar auxílio jurídico nem avisar as próprias famílias o que estava acontecendo. Me senti desrespeitada em todos os sentidos, porque eu só estava trabalhando, eu estava exercendo o meu direito de trabalhar, eu estava exercendo a minha profissão, eu não estava ali, eu não era o objeto da investigação, eu tinha as minhas prerrogativas. Se a gente não puder defender o cliente e for confundido com o cliente, acabou o Estado Democrático de Direito, não há mais defesa. Ninguém vai ter mais defesa. Quando a gente ainda estava isolado na delegacia, sem contato, ele vem arrumado e fala, rindo, que está indo dar entrevista para o Fantástico. Eu ainda pergunto, mas já tem repórter aí? Foi a minha indagação a ele. Ele fala, claro, vocês vão ficar famosos, vão passar no Fantástico, e sai rindo. E realmente, quando foi no domingo, ele passou em rede nacional, fomos tratadas como criminosas em pleno Dia das Mães. As advogadas foram atendidas pela OAB Fluminense. O presidente da seccional, Luciano Bandeira, foi pessoalmente ao Ministério Público do Rio de Janeiro entregar uma notícia-crime contra o delegado que supostamente violou as prerrogativas das mulheres advogadas. Nós estamos aqui com o presidente da Comissão Estadual de Defesa de Prerrogativas, Marcelo Oliveira, com o delegado de prerrogativas e coordenador, Leonardo. Nós vamos apresentar uma representação por abuso de autoridade contra o delegado de polícia que, de forma infeliz, prendeu 2 advogadas no exercício da sua profissão. Mais uma vez, a advocacia é criminalizada, onde há a confusão do advogado com seus clientes. A Ordem dos Advogados não vai admitir essa postura e vamos tomar todas as medidas necessárias para a defesa das advogadas e da advocacia. No município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, o advogado Guilherme Interaminense foi agredido de forma física e verbal por um policial militar durante o exercício da profissão. E mesmo sob forte chuva, a OAB manifestou desagravo em frente ao batalhão da Polícia Militar da cidade. Estamos aqui reunidos para mostrar a força da advocacia, a dignidade constitucional da advocacia, pelo que agradeço verdadeiramente a presença de todos. E sigamos desde logo juntos nesse trabalho de combate às investidas antidemocráticas, e assim que deve ser. Satisfeito pelo todo o apoio que eu tive da OAB Nacional, da OAB Estadual, e que seguimos firme e em frente contra todo ato, repudiando todo ato ilícito que ocorreu na minha presença, e quero agradecer ao presidente nacional. Em Rondônia, uma advogada foi impedida de entrar no Tribunal de Justiça do Estado por causa das roupas que ela vestia. Segundo os servidores, a advogada estaria desnuda, mesmo usando calça comprida preta e blusa com manga 3/4. A Comissão da Mulher Advogada, juntamente com as prerrogativas da seccional de Rondônia, esteve junto ao Tribunal de Justiça em reunião com o presidente do tribunal, pedindo providências quanto à apuração desse caso específico e mais, pedindo uma revisão do provimento interno do tribunal. Eu me senti muito amparada pela ordem, porque nós mulheres sabemos que quando a gente enfrenta uma situação desse tipo que eu enfrentei, normalmente a gente enfrenta sozinha. E ter uma instituição tão forte, tão grande, tão respeitada do meu lado, me deu um alívio, uma sensação de conforto e de segurança muito maior
para continuar na luta. Eu percebi que realmente eu não estava sozinha, que eu podia contar com eles, que eu podia contar com a OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil repudia qualquer ato de violação das prerrogativas de qualquer cidadão. Prerrogativas são direitos garantidos. Prerrogativa é tudo. Tudo que diz respeito ao prestígio da advocacia tem a ver com prerrogativa. Porque quando cai o prestígio da advocacia, quando diminui a força do advogado, a nossa prerrogativa, que na verdade é do cidadão, é violada. Então, prerrogativa é lutar todos os dias para que a advocacia seja valorizada em cada comarca do nosso país, nas grandes questões, nas grandes causas do país e naquela pequena questão, na pequena causa, que muitas vezes só é possível porque um advogado abnegado, uma advogada abnegada acreditou nela. Prerrogativa é luta cotidiana e é compromisso da nossa gestão. E para mais sucesso na defesa das prerrogativas das advogadas e dos advogados, o Conselho Federal implementou uma ferramenta digital para acompanhar as denúncias. Se você ainda não se cadastrou, confira como é rápido e fácil. De maneira simples e prática, os advogados e advogadas têm acesso ao aplicativo Prerrogativas Mobile. A proposta é ter um produto colaborativo, onde, por meio de cada denúncia, os profissionais possam contribuir na luta da entidade contra práticas abusivas. É preciso de denúncia, é preciso de instrução, é preciso de convicção que se colha das provas. E este aplicativo tem este condão. Ele permite que o advogado, a advogada, em poucas linhas, como se fosse um Twitter, registre a minha denúncia indicando o fato e, assim, a induzir a produção das provas. 99% dos processos em órgãos correcionais são arquivados por falta de provas. Para acessar o aplicativo Prerrogativas é fácil. Basta o advogado ou advogada baixar o aplicativo no smartphone e fazer o login a partir de sua credencial da OAB. A ferramenta já está disponível no Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Chegou a hora do intervalo, mas não saia daí, porque no segundo bloco do programa nós vamos falar um pouquinho sobre as caixas de assistência. Não perca, a gente volta já já. Vamos começar este segundo bloco do OAB Entrevista Especial falando sobre os benefícios dos trabalhos desenvolvidos pelas caixas de assistência aos advogados e às advogadas. A parceria entre OAB e CONCAD tem sido de muito sucesso e por isso mesmo nós já mostramos para todos vocês como é este trabalho. E para falarmos um pouquinho do trabalho que é desenvolvido por todas as caixas de assistência, quem participa conosco é Pedro Alfonsin, ele que é presidente do CONCAD. Muito obrigada por participar conosco. Obrigado pelo espaço para falar um pouco sobre o trabalho das caixas de assistência. Vamos começar então pelo início das caixas de assistência, doutor Pedro. Como que elas começaram? Como que surgiu a Caixa de Assistência dos Advogados? Pois bem, a Caixa de Assistência dos Advogados iniciou na década de 30, com a reunião da advocacia para beneficiar aqueles advogados mais carentes, seus advogados e seus dependentes que passavam por uma série de dificuldades. Então, aqueles advogados iniciaram fazendo uma vaquinha para que aqueles advogados em extrema carência ou miserabilidade tivessem acesso a condições mínimas que dessem a ele a dignidade de exercer a sua profissão. Eu tenho até uma dúvida, que talvez também pode ser daquele advogado, daquela advogada que está assistindo a gente, que talvez não parou para ler. Sim. E o Estatuto da OAB. Sim. Ele não precisa colaborar mais com isso, né, doutor? Não. Quem contribui com a anuidade da Ordem dos Advogados tem acesso irrestrito às caixas de assistência. Né? Aquele advogado que é inscrito na Ordem automaticamente faz parte das caixas de assistência e tem acesso a todos os benefícios. A gente percebe, então, que a Caixa de Assistência abraça desde o advogado iniciante até o advogado mais experiente. Exatamente. Nesse sentido, a gente trata de temas como a saúde mental do advogado, que é uma pauta para nós fundamental, junto com o Conselho Federal,
junto com a doutora Sandra Krieger, a nossa ideia é expandir para todo o Brasil pesquisas tratando da saúde mental do advogado, mas também entregar psicólogos e psiquiatras de maneira subsidiada para que o advogado trate de temas tão caros e tão delicados como depressão, ansiedade, estresse, que levam a uma série de problemas no nosso dia a dia da advocacia. Dentro das caixas de assistência, advogadas, advogados e dependentes contam com uma estrutura de prestação de serviços, que a cada dia tem mais avanços em todos os estados do país. Quem conversa com a gente agora é a doutora Monalisa Dantas, ela que é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados lá do Rio Grande do Norte. Muito obrigada por participar com a gente. Eu que agradeço o convite. Doutora Monalisa, vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem por lá. Um trabalho muito ativo, né? Muitos projetos, muitos convênios. Resume um pouquinho pra gente. Foram 5 meses muito intensos, né? Assim, nós tivemos que assumir a casa, arrumar a casa, né? Tomar conta de toda a parte administrativa. Nós não podíamos deixar a advocacia de lado. Ao contrário, ela é a nossa prioridade. Então, nós investimos em projetos, mantivemos os bons projetos que já tinham na Caixa de Assistência e criamos novos. Então, nós criamos um projeto de corrida de rua, a Corrida Legal. Nós criamos um projeto de bate-bola, de pelada, né, de futebol feminino e masculino. Nós temos os dois que funcionam plenamente e são um dos nossos projetos mais procurados. Nós criamos um bloquinho de carnaval, no carnaval, aproveitamos o nosso nome, né, da Caixa de Assistência, a nossa sigla CAARNE, e fizemos o bloquinho de Carnaval, que foi um sucesso. As senhas esgotaram assim rapidamente, e está todo mundo perguntando, vai ter no ano que vem? Vai ter no ano que vem. E aí nós lançamos também a nossa Blitz da Saúde, em conjunto com a campanha de vacinação, e o grande destaque da nossa Blitz foi exatamente o fato dela ter começado pelas subseções. Quem participa com a gente é o Dr. Luiz Davanzo, ele que é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados daqui de São Paulo. Muito obrigada por participar conosco aqui do OAB Entrevista. Nós que agradecemos a oportunidade, Natália, e estamos aqui para conversar com esse público que está nos assistindo aqui no OAB Entrevista. E eu já começo te perguntando os projetos que vocês têm aqui em São Paulo. O senhor destaca algum? O nosso foco nessa gestão é fazer com que o advogado e a advogada esteja tão feliz que sequer tenha tempo de ficar doente, preocupado. Nós sabemos, temos uma preocupação muito grande que é com a saúde mental da advocacia, porque hoje o profissional de direito ele já não vai mais ao fórum, já não se relaciona com os serventuários da justiça, bem como com seus colegas de profissão, como outrora. Hoje a relação está muito fria, computador, tablet, smartphone, e aí nós queremos também cuidar dessa parte da saúde mental da advocacia. E estamos aí, ainda aqui em fase embrionária, mas tentando colocar juntamente com a nossa seccional paulista e o nosso Conselho Federal e a Caixa de Assistência, a CONCAD, a Anuidade Zero, né, o projeto da Anuidade Zero em ação. Em Goiânia, advogados e advogadas participaram da grande inauguração do novo complexo da Caixa de Assistência do Estado, que já traz o programa inovador Sistema OAB Século XXI. É a modernidade das salas de advocacia espalhadas por todo o país. Aqui um prédio de vanguarda, voltado para a advocacia, para bem atender o advogado e a advogada. Esse modelo, esse projeto, nós vamos nacionalizar a partir do projeto OAB Século XXI Nacional. Esse projeto que será lançado no próximo dia 11 de agosto, que é o dia do advogado, é o dia da advocacia, o dia da fundação dos cursos jurídicos no nosso país. É um projeto que levará a todo o país a modernidade dos nossos espaços. Aguardem o projeto e saibam que a Ordem está completamente comprometida. A Ordem e as caixas em bem atender aos advogados. Essa é a sua função precípua, abraçar a classe e ajudar a superar esse momento de crise. Vamos compartilhar a nossa sede administrativa com todo e qualquer advogado e familiar, recebendo aqui, através dos mais diversos produtos e serviços, das 8 da manhã às 22 horas, de segunda a sexta, incluindo-se os sábados, das 8 às 18, a família do advogado, os filhos do advogado, o próprio advogado, para realizar aqui, desde as mais simples tarefas, uma barba, um esmalte, um cabelo, até as mais complexas, um peticionamento, um estudo através da livraria, da ótica, do meu escritório, do café ou do restaurante ou da certificação digital. No mês da mulher, o CONCAD também prestigiou a mulher advogada.
Pela primeira vez, o CONCAD conta com mais de 30% na sua diretoria de mulheres. Isso demonstra a inserção da mulher dentro da nossa entidade, mas nós procuramos ainda mais. Nós queremos fazer políticas específicas de prevenção à saúde junto às mulheres. E na defesa da advocacia, o Conselho Federal saiu vitorioso após decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o regime de tributação de sociedades de advogados. O trabalho foi árduo, mas ao final, por 7-1, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que leis municipais que regulem o regimento de tributação de sociedade de advogados são inconstitucionais se veicularem base de cálculo distinta da prevista no Decreto-Lei 406. A decisão tem repercussão geral. Proponho a este plenário que ao recurso seja dado provimento para fins de restaurar o decidido na sentença e determinar que a administração tributária da parte recorrida se abstenha de exigir o ISSQN de sociedades profissionais de advogados que atuem no território da municipalidade fora das hipóteses do artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406. Uma vitória histórica do Conselho Federal da OAB, que depois de uma luta de pelo menos 20 anos, conseguiu, em definitivo, fixar no plenário do Supremo Tribunal Federal a compreensão de que vale o ISS cobrado com base em valores fixos do contribuinte, das sociedades de advogado, e não com base na receita bruta oferida, como é a pretensão histórica dos municípios. E nós não podemos deixar de falar sobre a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil na jovem advocacia. Ao longo de nossos programas, temos acompanhado os trabalhos desenvolvidos pelas comissões em todo o país, através de cursos, capacitações e orientações à jovem advogada, ao jovem advogado. E eu fui conferir este trabalho de perto. E é claro que nós temos que contar o exemplo aqui de Alagoas, toda essa infraestrutura pensada para a jovem advocacia. Eu estou aqui ao lado do Dr. Pedro Acioli, ele que é presidente, aqui é conselho, né, Dr. Pedro? Conselho do Jovem Advogado. Isso, Conselho do Jovem Advogado. Foi uma conquista que nós tivemos em 2015, nós conseguimos transformar a Comissão do Jovem Advogado em Conselho do Jovem Advogado, dada a importância da jovem advocacia no cenário não só alagoano, mas no cenário nacional. E a gente começou esta entrevista aqui em uma destas salas que foram pensadas para a jovem advocacia. Conta pra gente onde nós estamos agora. Bom, nós estamos na sala de peticionamento do OAB Office. O OAB Office é um projeto idealizado pela gestão passada, com Fernanda Marinella, e que foi dado continuidade agora nessa gestão com o Nivaldo, de forma que a gente criasse um espaço para que o jovem advogado ele pudesse ter opção. Porque às vezes o jovem advogado ele não tem condição de abrir seu próprio escritório, mas também não quer trabalhar no escritório de terceiros. Então, a gente, gestão, deu a esse jovem advogado mais uma opção, que é vir para cá sem custo algum para que ele possa atender o seu cliente. E nesse caso, nessa sala que nós estamos aqui, para ele poder peticionar, ele usar esses aparelhos para fazer o peticionamento. Aqui nós temos leitura de token, temos scanner, temos o computador em si, com capacidade para peticionamento, computadores rápidos, para que esse jovem advogado possa exercer em plenitude o exercício profissional. E num universo de 42% de jovens advogados e advogadas no Brasil, também tem ferramenta digital para auxiliá-los no começo da carreira. É mais um convênio promovido pelo sistema OAB. E é claro que nós também precisamos explicar para o advogado que está assistindo a gente, como que funciona o ProADV. Por isso, eu estou aqui ao lado do Dr. Marcelo Ferreira, ele que é CEO do ProADV e vai explicar para a gente. Dr. Marcelo, primeiro, o site, ele entra aqui no proadv.adv.br e vai sair nessa página. Sim, ele já cai direto na tela de login, onde o usuário dele é o CPF e a senha é o código de segurança da carteira da OAB. Entendi, ele faz o login. Uma vez logado, ele vai ser remetido direto à home do sistema. Explica um pouquinho para a gente como vocês pensaram essa primeira tela. Nós pensamos em trazer para o advogado um painel de controle onde ele já tivesse, numa única visão, tudo que ele precisa fazer no dia. Então, todos os avisos já estão ali. Ele tem acesso aos prazos da semana, aos processos novos que chegaram para ele, e ele não precisa se preocupar em cadastrar um novo processo, porque o ProADV já captura nos tribunais os novos processos vinculados ao OAB dele e já faz o cadastro desses processos avisando a ele. Ele tem o aviso de próximas audiências, então o ProADV já tem a inteligência de ler tanto nos andamentos quanto nas publicações as próximas audiências e avisar ele da sua pauta de audiência da semana.
ele tem ainda todos os andamentos novos dos processos que estão vinculados à OAB dele. Esses andamentos são movimentações do site dos tribunais de justiça, que é muito importante para que o advogado esteja acompanhando o processo dele. Ele tem as suas últimas publicações, então todas as publicações online, on-time, são diretamente colocadas nessa widget que é avisado a ele. E nas publicações ele tem uma grande novidade, que a inteligência artificial, nosso assistente virtual chamado Leia, já é capaz de agendar os prazos processuais para ele. Ou seja, ela interpreta o conteúdo da publicação e já faz o depara para o prazo processual, colocando na agenda dele. Naquilo que nos compete, nós estamos tentando fornecer serviços que sirvam ao advogado. Então, estrutura de escritórios de advocacia, para que o advogado possa utilizar computador, sala de reunião para atender os seus clientes, é um trabalho muito interessante. Por outro lado, os softwares de gestão de escritórios, os sistemas que possam ajudar o dia a dia, sistema de controle de prazos, de processos, a OAB tem feito um esforço de fornecer aos colegas advogados, e as caixas de assistência junto conosco, fornecendo muitos serviços. Eu diria que a OAB tem prestado um serviço muito importante para a classe, e acho que a gente tem que reforçar essa aproximação com a jovem advocacia. E este OAB Entrevista fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Quer sugerir um tema para o próximo programa? Manda para a gente pelo WhatsApp, DDD 61, telefone 999 19 47 31. E se quiser conferir tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em tempo real, é só seguir a gente nas redes sociais. Vale lembrar que este é um dos programas especiais que estamos fazendo para este mês de agosto, o mês da advocacia. Quer conferir todos? É só acessar o nosso canal no YouTube. Espere para ver o próximo. Estamos aí cheio de novidades para você. Tchau, tchau e até lá!